guys, welcome to my channel! Gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência, tá? Há pouco tempo atrás eu descobri que eu tenho uma doença hemorrágica no sangue. Eu fiz um desabafo lá no meu Instagram. Vou deixar até aqui pra vocês verem um videozinho que eu postei, assim, bem descontraído mesmo. Eu não imaginava que teria essa repercussão toda que teve. Meu vídeo tá com 3 mil. Meu vídeo tá com 3 milhões de visualizações. Muita gente depois desse vídeo veio falar comigo, veio contar suas histórias também. Vou até deixar aqui passando na tela para vocês verem algumas mensagens, algumas histórias que eu recebi de outras pessoas que através do meu vídeo também estão compartilhando, né, suas experiências depois que descobriram, né, sobre essa doença. E que doença é essa? É a doença de von Willebrand. Não sei se é assim que se pronuncia direito, tá? Mas são 3 tipos dessa doença. O meu é o tipo 1. E eu vou compartilhar, assim, um pouquinho com vocês, tá? O que é essa doença, quais são os sintomas, assim, que eu tive. Eu recebi muitas perguntas também de quais foram os exames que eu fiz para poder chegar, né, nesse diagnóstico. Então, vamos lá tentar, assim, simplificar um pouco para vocês o que é a doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand é uma doença hemorrágica, tá? Pessoas com essa doença apresentam alterações, né, na produção de von Willebrand, uma proteína chamada de von Willebrand. Homens e mulheres podem ser afetados, né, por essa doença, e se a gente não for tratado devidamente, pode levar, né, a alguma deficiência física, até mesmo colocar a vida da gente em risco, né, porque é uma hemorragia, né, que temos. Como eu falei para vocês, existem 3 tipos, né, dessa doença de von Willebrand. O tipo 1 e 3 é onde ocorre a diminuição do fator de von Willebrand. O tipo 2 tem ainda 4 subtipos. São o 2A, o 2B, o 2M e o 2N, qual ocorre a perda da qualidade do fator de von Willebrand. Eu não sou especialista, tá, gente? Eu descobri a minha doença no final do ano passado. Eu tô aqui compartilhando alguns conhecimentos que eu já adquiri, né? Porque eu fico pesquisando também, mas eu quero que, assim, as pessoas que depois que assistir esse vídeo não saiam por aí tentando, né, dar uma de especialista. Procure alguém que entenda do assunto. No meu Instagram eu falo para todo mundo procurar um hematologista, porque eu fiz alguns exames, né, que todo mundo, no médico que for, que eles vão pedir os mesmos. Eu não sei como é que funciona aí onde você mora, tá? Foi assim, hoje eu tenho 26 anos, eu descobri a minha doença, eu tinha 24, tava indo para fazer 25 quando eu descobri. E como foi que eu descobri? Desde pequena eu venho tendo esses sangramentos hemorrágicos, eu venho apresentando várias manchas roxas, que isso são um dos sintomas, tá, dessa doença. Em mulheres é descoberto através da menstruação, porque o fluxo menstrual é grande. Quando eu fiz 14 anos, a minha menstruação desceu pela primeira vez, vinha muito mesmo. Mas como eu não sabia dessa doença, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre, e ninguém da minha família também sabia, então era como se algo normal. A menstruação, depois de um tempo, vai melhorar. Tanto que hoje eu não tomo medicamentos para parar a minha menstruação, assim, né, para dar uma aliviada, porque hoje já vem assim um pouco mais tranquilo. Mas naquela época era demais, e como que a gente não sabia de nada, então a gente achava que era algo normal. Mas aí que você se engana, porque não é algo normal. Você tá parecendo mancha roxa, quando você se corta, demora para poder estancar aquele sangramento. Às vezes era um cortezinho besta. Sangramentos nasais, sangramentos na gengiva, que também são os dos sintomas, e eu apresentava isso também na minha infância. Já ocorreu de meu olho sangrar. Isso, assim, foi um nível que chegou, que a gente ficou... Nossa, foi assustador. Eu lembro que eu e meu esposo estávamos voltando de viagem, indo para Minas. Meu nariz sangrou lá.
E ninguém sabia assim, um jeito de poder me ajudar. A única maneira que eles faziam para poder tentar parar o sangramento era colocando um tampão no meu nariz. E isso assim, era muito desconfortável, porque eu não conseguia respirar. E deixava assim, meu rosto ficava tão inchado, sabe? Assim, era algo, nossa, surreal que eles faziam, porque ninguém sabia, né? Achava que é só um sangramento nasal, vão colocar aqui o tampão que vai parar. Mas não, e devido a eu perder tanto sangue, eu ficava com anemia. Eu lembro que minha avó falava, porque eu morava com a minha avó, e ela falou que quando eu vim morar aqui em Vila Velha, que quando ela me pegou nos braços, parecia que eu estava morta. Porque eu perdia tanto sangue, que eu estava anêmica. E eu quase tive leucemia, né, devido a esse sangramento. E foram assim, foram vários sangramentos que eu tive ao longo do tempo para hoje, com beirando meus 25 anos, eu ter sido diagnosticada, né? Não, tô até gaguejando. De eu ter sido diagnosticada com essa doença. E, gente, eu só fui descobrir também a respeito da minha doença, porque a madrasta do meu esposo, o filho dela, tem os mesmos sintomas, né? E ele foi diagnosticado com hemofilia. Então, ela achou, assim, os sintomas muito parecidos e me perguntou se eu já tinha procurado um especialista, se eu já tinha ido no hematologista para poder olhar. E se eu falar pra vocês, eu já passei, assim, por vários médicos, mas eu não me recordo se eu já passei por algum hematologista, porque desde pequena, né, que eu venho, assim, tendo isso, e minha avó, minha mãe me levava pra cima e pra baixo nos médicos e ninguém sabia entender do porquê desse sangramento. Uns falavam que era emocional, que, né, dependendo, assim, da minha ansiedade, dependendo, né, coisas emocionais que acontecia, que meu nariz sangrava. Uns falavam que era sinusite, que depois de um tempo ia parar. Outros falavam assim que eu não podia ficar correndo, não podia pegar poeira, não podia ficar no sol, não podia isso, não podia aquilo, para poder evitar, parar de sangrar. E nada disso resolveu. Passei no otorrino, eu fiz todos aqueles procedimentos, eu fazia todo aquele acompanhamento, eu ia todo mês, né, no otorrino, fazer a bendita cauterização no nariz, mas não adiantava, porque se ela vai, é um vasinho, você tem uma deficiência no seu vasinho, por isso que fica fazendo esses sangramentos. Você tem que ficar borrifando para não deixar o seu nariz ficar ressecado por causa do tempo, não sei o que, não sei o que. Era sempre isso. Eu tava cansada de ouvir essas mesmas histórias, então eu acabei optando, deixei de lado, não fui. Então, quando a madrasta do meu esposo virou para mim e falou, eu, assim, enrolei um bom tempo ainda para poder ir, porque eu já tava, sabe, saturada de ouvir sempre as mesmas coisas. Eu já tinha, assim, perdido as esperanças em relação a isso. Aí, meu esposo, ele tava trabalhando num laboratório, né? E lá, ele comentando, assim, com um colega dele de trabalho, uma biomédica escutou, que colega dele escutou e falou bem assim, acontece isso com ela? Eu não lembro, assim, da conversa deles. Mas ela foi perguntando algumas coisas, porque ele foi falando, né, sobre foi comentando a respeito dos sintomas que eu apresentava. E ela falou, traz ela aqui, pede ela para fazer tal exame. E eu puxei no meu cadastro e vi que eu fiz uns exames de tempo de coagulação. Eu não sei se para vocês que apresentam esses mesmos sintomas vão ser isso também que os médicos vão pedir para vocês fazerem. Então, por isso que eu falo, tá, gente? Eu não sou especialista. Então, vocês passem por um hematologista para eles acompanhar o caso de vocês direitinho para poder chegar no diagnóstico, para chegar no diagnóstico certo. Gente, eu tô gaguejando nessa palavra hoje que tá difícil, hein? Mas, enfim, eu fiz alguns exames de tempo de coagulação, deu algumas alterações. Ela indicou, essa biomédica passou pro hematologista lá desse laboratório. Ele pediu para mim fazer uns outros exames, que ele viu que deu alterado novamente. Ele já me encaminhou diretamente pro Hemóis, aqui de onde eu moro, né? Aqui do meu estado. Então lá eu fui na primeira consulta, ela me fez várias perguntas. Eu tenho até meu caderninho aqui, que foi algumas coisas que ela pediu pra mim anotando, como
Quando aparecesse as manchas roxas, que era pra mim anotar, então, tipo assim, eu fui anotando tudinho aqui no meu caderninho e vi que a cada semana aparecia uma mancha roxa, né? Toda semana tava aparecendo uma mancha roxa. Ela pediu também pra mim anotar a respeito da minha menstruação, pediu também pra mim anotar quando eu tivesse me cortasse, né? Às vezes dona de casa, essas coisas, criança também, que às vezes tá correndo, bate, se corta, cai, fica rala, né, a perna. Que seja, ela pedia pra mim ver quanto tempo que ficava nesse sangramento. Teve algumas coisas que eu perguntei à minha avó também, porque eram coisas assim da minha infância que eu não lembrava, igual em relação de quando eu arranquei meu primeiro dente, como é que foi, quando eu só lembro que minha gengiva sangrava muito, né? Isso eu lembro. Mas enfim, então assim, procurem, né, o hematologista primeiro, passa por ele, conta toda aí a sua história, fala, né, a respeito disso, que lá ele vai averiguar, vai pedir os exames certos, né, para você poder fazer, entendeu? Para chegar, né, nesse diagnóstico, porque eu compartilhei, fiz esse desabafo, não imaginava essa repercussão toda e outras pessoas vieram falar comigo falando de outras doenças hemorrágicas também. Então, tipo assim, gente, são tantas doenças hemorrágicas que a gente desconhece ainda, sabe? Então, não é porque eu tenho von Willebrand que você também vai ter, por mais que sejam os sintomas muito parecidos. Então, tem várias doenças hemorrágicas aí que a gente não sabe. Eu lembro que também que eu fiz uns exames de... Fiz um teste de medicação, eu até compartilhei isso, né, lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem, já vou deixar o meu Insta aqui embaixo aparecendo pra vocês vocês me acompanharem por lá também, tá? Que eu falo um pouco mais sobre a minha doença por lá. Também compartilho as minhas idas, né, ao Hemóis. Tanto que eu tenho até uma consulta mês que vem. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, querem saber mais a respeito, gente, deixa aqui embaixo tá nas mensagens, comentem aí as dúvidas que vocês tiverem, que eu posso estar selecionando e vou levar também, né, pra médica que faz o meu acompanhamento para tirar as dúvidas de vocês, tá? Esse vídeo é mais, assim, para contar um pouco mais sobre a minha experiência, tá bom? Como eu falei, eu não sei como é que é aí de onde vocês moram, mas aqui eu ando com esse diário aqui, ó, diário de infusão, que ele é como se fosse a minha identidade, porque Deus me livre e guarde aconteça algo comigo, né? Eu tenho que andar com esse caderninho aqui, porque aqui contém algumas informações em relação à minha doença, né? Aqui na primeira parte é sobre meu nome, a respeito da minha doença. Aqui tem alguns números de telefone, né? Quando eu tive um sangramento, a gente ligou pro Hemóis e pediu orientação. Qual o hospital mais próximo que tem digamos, o fator 8 ou o DDAVP? Que o Hemóis daqui fornece para alguns pontos estratégicos, né? Não são todos os lugares, mas alguns hospitais têm, para caso aconteça, né, esses tipos de sangramento, a gente ter um lugar para poder ir, né? Assim, essa doença é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença rara no sangue, não tem cura, mas tem tratamento. E tem um tratamento específico para cada caso, né? Como eu falei, há 3 tipos dessa doença. Então, tem um tratamento específico para cada tipo aí de doença, tá? Que por isso é extremamente importante que o paciente tenha acesso, né, a locais que você possa ter um diagnóstico certo, né? E ter o tratamento adequado, sabe? De acordo, assim, com cada necessidade, né, de vocês. Sim, gente, hoje eu sei o que eu tenho. Assim, por um lado eu fico um pouco mais tranquila, porque eu já sei onde eu tenho que ir quando eu tenho, né, essas hemorragias. Porque antigamente a gente não sabia para onde ir, a gente não sabia do porquê disso, do porquê desses sangramentos. Sim, desde pequena eu venho sofrendo com isso, mas graças a Deus agora eu sei o que eu tenho. Então eu sei que eu tenho tratamento. Mas é isso, gente. Tô aí compartilhando com vocês a minha experiência. Eu vivo uma vida tranquila, assim, é algo que eu não
entendeu? Não tenho que parar de fazer as coisas. Não, eu trabalho, eu levo uma vida assim, normal. Claro que a qualquer momento meu nariz pode sangrar, mas eu vou indo na medida do possível. Tô gravando as minhas coisinhas, tô trabalhando. Não deixo de sair, de curtir, nem nada. Eu só tenho que evitar algumas coisas. Então é isso, gente. Espero ter assim, ajudado vocês com algumas coisas, vim compartilhar um pouco a respeito disso com vocês, porque aqui no YouTube eu vi que não tem mais vídeos falando, né, a respeito da doença, não pessoas compartilhando, né, sobre as suas experiências aí. Vim compartilhar assim um pouco com vocês, mas procurem um especialista, tá? Procurem um hematologista, ou vai no clínico, fala para eles, dá um encaminhamento para vocês. Eu não sei como é que funciona aí, mas procure sim a ajuda médica, tá bom? Um bom profissional aí que vai te auxiliar nos exames certos para chegar no diagnóstico certo, tá bom? Espero muito ter ajudado assim, né, de alguma forma para vocês. Eu vou tentar trazer um pouco mais sobre as minhas experiências daqui pra frente. Ou trazer até mesmo coisas que já aconteceu comigo, alguns perrengues aí, tá? Mas é isso, espero muito ter ajudado de alguma forma. Se você é novo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificação. Me siga também nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar tudo linkado aqui no banco de informação pra vocês. Ok? Um beijão e até o próximo.